Olá, meus amigos do podcast Papo de Fé. Estamos aqui em mais um episódio. Você que está acompanhando, já pode se inscrever no canal, dar o seu like aí, compartilhar isso nas redes sociais. Eu sou Ricardo Tobé e estou aqui hoje entrevistando Eduardo Páscoa, um grande amigo, uma pessoa que tem uma história que vocês vão conhecer hoje aqui, bastante interessante em várias perspectivas da vida cristã. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Tudo bem. Boa, Ricardo. Tranquilo. Tem que rir um pouquinho, né? Assim, esse assunto eu escolhi na hora que eu estava aqui pensando em fazer o podcast aqui contigo. Falei assim, cara, eu tenho que trazer aqui uma peça que a gente fez há muito e muito tempo. Meu Deus. Né? Que a gente fez ainda para os alunos do MEG, numa escola. Você lembra dessa peça, Eduardo? Lembro, foi aqui no Marista, aqui, que era o antigo colégio Marista aqui em Samambaia. Aqui em Samambaia, exatamente, né? Então eu fiz o papel da mãe, aí tinha o Eduardinho, meu filho. Era eu, né? Eu percebia que naquela época a gente já estava atuando ali na catequese, né? E em certa medida também já participando de grupo jovem, né? Eu no Jesus, você estava no João. E eu acho que a gente estava começando ali uma vida de grupo jovem na igreja, mas a gente percebia assim, muito uso do teatro, da música, do humor. A gente era muito irreverente, né? E isso cativava muito o jovem. Sim. Eu não sei, Eduardo, eu não estou acompanhando de perto. Eu tenho atuado em outras áreas, né, na minha vida cristã nesse momento, e eu não tenho mais esse contato tão forte com o jovem na igreja. Eu tenho até como professor muito contato com o jovem, mas na igreja eu não tenho tanto contato. E eu não sei dizer hoje se a gente tem essas estratégias, se isso acontece. Relembra pra gente um pouco disso também e se você vê a igreja hoje utilizando esses artifícios que a gente tinha lá no passado. Era bem divertido, né? A gente se divertia também, né? Era um trabalho, mas a gente fazia de um modo que a ideia era fazer o jovem, o adolescente querer voltar, né? A gente fazia assim de uma maneira que assim, tinha que fazer de um jeito que, poxa, o jovem tá lá, já teve às vezes forçado pela mãe, pelo pai, né? Teve aquela coisa da obrigação de ir para a igreja e tal. E eu lembro que a gente tinha uma preocupação muito grande de, poxa, se eles vieram até aqui, a gente tem que fazer eles terem vontade de voltar. Então acabava que era uma estratégia que a gente usava meio que até inconscientemente, né? Que a gente meio que se divertia com aquilo, mas que dava certo, né? Acho que Deus sabe usar os dons de cada um, né? Quando a gente coloca à disposição, acaba sendo usado de uma boa maneira, né? E era uma questão de diversão, de evangelização e tudo. Mas eu vejo que hoje eu também não tenho mais tanto contato assim, apesar de ter sido catequista aí por mais de 15 anos, né? Acho que fui catequista durante 18 anos ali na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Samambaia. E na catequese sempre foi essa, né? A tônica. A gente fazia a catequese sempre, né? Você participou lá muito tempo, né? Na perseverança, principalmente na fase da perseverança, né? Os jovens ali, os adolescentes, né? De 11 até 14 anos, eles não tinham assim uma questão de ir para a igreja porque tinha que cumprir alguma coisa, né? Eles tinham que ir pela própria vontade, porque tinham feito a primeira Eucaristia e iam fazer a crisma só com 15 anos de idade. Né? Então tinha feito a primeira Eucaristia ali com 10 anos de idade e só iam fazer a crisma. Ficava ali um espaço ali de tempo na formação ali daquele adolescente que ele tinha que ter ali alguma... Isso. E aí com essa dinamização toda, a gente conseguia com muito sucesso reter esses jovens ali na igreja. Eu lembro da gente ter, num encontro desses aí de adolescentes, 300, 400 adolescentes da paróquia ali, querendo estar presente, querendo estar junto com a gente, né? A gente tinha uma questão assim de buscar cativá-los para que eles não se perdessem e continuassem querendo ir, né? Para eles era como se fosse uma vitória estar ali, né, com a gente. A gente teve um bate-papo aqui com o Ted, do Amigos do Pai, e aí eu tava falando pra ele que eu tive um encontro, eu não sei se foi do MEG, porque eu também participei, né? Fiz primeira comunhão e depois teve encontro do MEG e tal. E aí, não sei se foi MEG ou se já era crisma,
o Amigos do Pai tocou. Também no Marista também, um evento, eu fui lá, Amigos do Pai tocou, foi um evento muito bacana. E aí eu falei pra ele assim, cara, como que a música ela tem uma forte influência no jovem ali, né? Músicas animadas, né? Hoje o mundo oferece caminhos demais. E marca a gente, né? E você vai dançando, vai fazendo aquele movimento pro jovem poder participar da vida de igreja. E assim, eu lembro que você já tocava, sei lá, tinha 15, 16 anos, já tocava violão. De onde vem isso, assim, cara? Sua família tem músico? Rapaz. Ou você era meio nerd mesmo, assim? Não, eu não tenho músico na minha família, na minha casa. Não tinha músico. Meu pai tinha um violão. Meu pai tinha vontade de aprender, mas tinha um violão, mas nunca aprendeu, né? E eu sempre cultivei essa vontade. Tinha essa vontade sempre de aprender a tocar um instrumento, tocar. Eu achava bonito, né? Tocar violão e tal. Só que o grande ponto foi quando que eu aprendi a tocar violão mesmo, foi porque eu tava lá no grupo jovem, né? No João, e não tinha ninguém que sabia tocar. Aí ficava meio desanimado ali o grupo, assim, né? Sem ter uma Ninguém música sabia tocar. Ninguém sabia tocar, não tinha quem tocasse no grupo jovem, né? Então tava lá o grupo jovem meio desanimado, assim, e tal. E aí eu ia lá no Jesus, né? Jesus tinha lá uma penca de violeiro lá, tinha uns 10, né? Cláudio, Cleiton, o Célio, o Fábio. Então tinha a Andréia tocava violão também. Então tinha um monte de gente que tocava violão. Eu achei, cara, que legal, olha como é que fica legal o grupo de jovens com o pessoal tocando violão, fica muito mais animado, muito melhor, a gente vai conseguir, né, fazer um encontro muito mais, acho que animado ou melhor, se tiver música, né? E aí foi tipo assim, coincidência que no dia que eu fui no Jesus lá, a Andréia estava anunciando uma oficina de música. Nós vamos fazer uma oficina de música aqui no Grupo Jesus e quem que tiver interessado em vir aprender, traga o seu violão que eu vou ensinar a tocar violão e tal. E aí eu fui, né? O único do Grupo João que fui eu. Eu fui pra lá pra aprender. A Andréia ensinou lá, deu algumas aulas pra gente lá de violão. E ela fez um negócio meio assim, ela deu lá umas 2 aulas, mandou a gente treinar e falou, daqui 30 dias vocês vão tocar aqui no Grupo Jesus, todo mundo junto, né? Tocar junto. E aí eu fui treinar, cara. Treinando, tinha 16 anos nessa época, treinei, aí passei, tipo assim, treinando um mês inteiro, 8 horas por dia, que era mês de férias na época, né, da escola, e aí toquei uma música, consegui tocar uma música, minha primeira música era uma música, cara, da banda, não sei se o nome da banda é esse, era Cristo Atividade, eu acho. Era a música era assim, por que você tem medo de perguntar pra Deus? Se é pra rir, essa foi a primeira ou música. Pra chorar. A primeira música que eu toquei foi essa, né? Dedilhada e tal, consegui. E aí daí pra frente comecei a tocar junto com os outros violeiros lá e tal, fui aprendendo pra conseguir tocar no grupo de jovens, que eu já tava na coordenação do grupo, né? Eu queria que tivesse música no grupo. Então foi meio assim, cara, precisa fazer, eu vou lá, vou aprender esse negócio, eu vou tocar, nem que seja... E eu fiz isso mesmo, eu aprendi 5 músicas, que eram as 5 únicas músicas que eu sabia tocar pra animar no grupo jovem. Então eram as mesmas 5 músicas, todo música sábado. Música com 3 acordes, aquelas com 3 Essas acordes. Aí, Dentre elas estava essa que você acabou de cantar aí, né? Hoje o mundo oferece caminhos demais. Foi uma das primeiras que eu aprendi. Então assim, eram 5 músicas, e eram as que eu sabia tocar e vamos lá. Era pra animar o grupo e fazer o meu papel. E assim, tanto que eu nunca fui de aprender muito sobre música, sobre violão, de estudar, me aprofundar, não. A minha questão era bem prática, era aprender para tocar no grupo jovem, aprender para tocar na missa, e assim eu fui. Tanto que eu não me considero mudando de assunto, músico, a gente sabe que seu irmão, por exemplo, né, virou músico, né? O Ivo Portela. Grande músico. Grande músico, né? Ele tocou Distintos Filhos, eu não sei se ele tá hoje, o que ele tá fazendo da vida, mas... Não se guiou em você ali? Ou... Pois é, aí eu tava aprendendo. Eu aprendi a tocar ali o violão e por causa disso ele se interessou também. Então quando ele tinha lá seus 10, 11 anos de idade, ensinei ele a tocar violão e fiz a mesma coisa que a Andréia fez comigo, né? Assim, olha, tô te ensinando aqui, daqui 30 dias você vai tocar na missa. E ele tocou na missa lá em 30 dias, né? Todas as músicas. Então ele foi um prodígio, né, da música. Então conseguiu tocar. E aí ganhou o gosto. E daí pra frente, aí ele tocou com a gente, né, na banda, uma banda que a gente tinha, eu, Edmar e ele. A gente tocou em vários encontros de catequese, tocava junto, ensaiava. O Edmar deu um contrabaixo pra ele lá.
E aí ele começou ele olhava pro contrabaixo, não sabia o que fazer. O Edmar foi dando as dicas para ele, foi falando como é que era mais ou menos a lógica. Mas dali pra frente ele foi praticamente assim, ele foi autodidata ali, né? Na música. Ele foi pegando, que não tinha YouTube na época pra aprender, né? Ele foi aprendendo tocando mesmo. É disso que eu tava falando naquela primeira pergunta, sobre esse universo de coisas que estão disponíveis para o jovem. Porque me parece isso, Eduardo. Hoje a gente tem um mundo muito mais acessível de informações. Verdade. Mas a experiência ela é muito rápida. Ela se dilui com muita facilidade. Descartável. Imagina, com 30 dias, você fala assim, 30 dias eu tocar. Ninguém quer fazer isso com 30 dias. Ninguém quer pegar e... O cara quer pegar o violão e já aprender em 2 dias já tá tocando. Foram 30 dias, 8 horas por dia, né? Não é assim de uma hora para outra, não é com 1 hora por dia, não é com... E hoje está tudo disponível, igual você falou, né? A informação está aí disponível para que, se você quiser aprender a tocar violão, você abre no YouTube, tem milhões de vídeos ensinando a tocar, né? Eu estava aprendendo a tocar viola caipira, né? Agora. Peguei uma viola caipira do tempo que eu morei no Mato Grosso do Sul, quase 1 ano, né? Eu comprei uma viola lá e estava aprendendo. Tem no YouTube, tudo disponível para você aprender e tudo hoje em dia, né? Então, mas a experiência, tem muita coisa disponível, mas o grande desafio é filtrar, né? Filtrar aquilo que realmente importa. Isso vale para tudo. A gente está falando de música, mas vale para a vida, né? Vale para todo tipo de conhecimento ou para todo tipo de experiência. Nós estamos numa era hoje aí que a gente tem muita informação disponível, tem toda a informação do mundo disponível, mas acho que falta... A gente fica com dificuldade, na verdade, de ter foco naquilo que realmente importa, naquilo que realmente vai nos ajudar a crescer em qualquer campo, né? Eu acredito que seja um dilema hoje da nossa modernidade. Agora eu queria entrar aqui num assunto. A sua história na igreja, ela se deu de família? Sua mãe já ia para missa, seus pais e tal? Ou tem uma história de conversão assim radical, ou alguma coisa, né? Sempre te vi assim como um cara muito centrado, né? Muito correto com as coisas, né? Mas isso não quer dizer talvez que você não tenha tido uma história radical de conversão. Não me parece. Assim, que de repente você acordou e... Não, agora eu vou acreditar em Deus. Como é que foi a tua história aí de conversão, a sua história de vida, Eduardo? A minha história é muito comum, não tem nada de mirabolante na minha história. Realmente, você tem razão, não tem nada de extraordinário, de um momento, daquela virada de chave, né? Que o pessoal fala, teve uma virada de chave na minha vida e tal. Não, é igual você falou, minha mãe sempre católica, meu pai também... me ensinaram desde criança, me catequizaram, né? Me catequizaram eu e meus irmãos dentro de casa mesmo, foram os nossos primeiros... Digo que minha mãe foi minha primeira catequista, né? Me levou para a igreja fazer primeira comunhão e tal. É claro que eu tive meus momentos aí de rebeldia também, né? Antes de ir para grupo jovem e tal, tive também a minha fase lá um pouco rebelde, mas... Eu não tive uma grande história assim de conversão. Eu tive um momento que eu gosto de destacar na minha vida, assim, que foi um momento, digamos, importante, que foi um grande marco para eu começar de fato a ser um católico verdadeiro, como uma escolha minha mesmo, foi na minha crisma, né? Quando eu ia para a crisma, mas aquele negócio burocrático, ia para a crisma, lá, assistia a aula, tal, respondia as perguntinhas que tinha, já sabia de muita coisa porque minha mãe já tinha me ensinado. Então, vamos lá para fazer o sacramento, né? Para cumprir aquela etapa, né? Formatura da crisma e tal. Mas eu digo assim que no meu retiro de crisma, que foi um retiro assim de um dia só, né? Um retiro de crisma, foi muito importante para mim, e o próprio dia da crisma, o sacramento, o dia do sacramento da crisma, eu acho que foi um dia que eu tive uma experiência muito profunda com Deus, né? Com Jesus, porque foi como se ali naquele momento eu estivesse realmente fazendo ali uma escolha, né? Me colocando ali como um católico de fato a partir daquele momento. Foi quando eu me senti realmente como o sacramento é ensinado, né? Que é o sacramento da fé dos adultos, né? O sacramento que te torna um adulto na fé. Comigo foi assim. O sacramento da crisma me tornou... Te confirmou. Né? Me confirmou, me tornou A partir daquele momento eu me considerei um adulto na fé. A partir dali foi que eu comecei a
E eu não consigo dizer assim para você o que aconteceu, o que foi. Eu sei que no sacramento da crisma, quando eu estava ali recebendo o sacramento da crisma, naquele momento eu falei assim, eu estou tomando aqui uma decisão, Cristo está comigo, o Espírito Santo de Deus está comigo, está sendo derramado em mim nesse momento, então eu não tenho o que temer. É a partir de agora que eu tenho que me tornar um católico de verdade. E assim foi, né? Assim, claro que a gente fala de conversão, eu estava num retiro lá de catequistas esse final de semana, falando sobre uma série de coisas. Não tem ninguém completamente convertido, né? A conversão, ela acontece todos os dias, cada dia um pouquinho. Não é que eu não acredito, eu acho muito raro acontecer uma história de conversão que seja ali uma virada de chave dessa, que acontece de uma hora para outra e você tem ali uma grande experiência que te faz converter e mudar dali para frente, né? Pode ser que comece assim, mas ali vai ser o primeiro passo. E eu acredito que a conversão não tem ninguém convertido. Eu não sou convertido completamente, eu tenho minhas falhas, eu tenho os meus erros, tenho as coisas que eu tenho que corrigir ainda, muitas coisas, né? E a cada dia eu tenho que me converter mais. E se eu não pensar dessa maneira, não tem sentido. O que você diria para um jovem hoje que vive esse dilema de não saber o que está fazendo na igreja, que tem uma vida de igreja desde pequeno, foi criado por uma família católica, tem todo um amparo, mas que de repente chega nesse período da adolescência, vive esses dilemas do mundo moderno, esse mundo que oferece tantas coisas, como dizia a música. O que dizer para esse jovem com base nessa experiência que você teve? Cara, o jovem, ele precisa ter em mente que a vida é só uma, né? E a vida é curta. E o que você faz hoje vai ter um reflexo na tua vida adulta. Inevitavelmente. O que você faz hoje vai ter um reflexo. Como diria lá, não é minha avó, não dizia isso, mas a gente gosta de dizer, como dizia minha avó, quem planta colhe, né? Quem planta colhe. Sim, o que a gente faz hoje vai ter reflexo na nossa vida adulta. Em outras palavras, a gente tem que escolher, tem que fazer uma escolha de que história a gente quer deixar nesse mundo. Eu sempre falo o seguinte, qual é a história, eu gosto de perguntar, né? Qual é a história que você gostaria que contassem sobre você quando você se for deste mundo? Que história você quer que se conte a seu respeito? O que você quer que as pessoas se lembrem a seu respeito? Começa a fazer agora. Agora que você tem que começar a fazer as coisas, porque você, como jovem, adolescente, você tem que começar a pensar na sua vida, não na vida de jovem, de adolescente. Você vai passar a maior parte do tempo da sua vida na vida adulta e como um idoso. A sua juventude já está acabando. Essa é uma reflexão importante, né? Porque esses primeiros anos ali da nossa vida, né? Principalmente essa fase ali, sei lá, de 12, 13 anos ali até os 20 ali, parece uma época mágica, né? Assim, parece que a gente tem todo o poder, toda a potencialidade, a gente pode tudo está muito disponível, a gente é mais veloz, a gente é mais hábil com uma série de coisas. Pensa mais rápido. Mas a vida adulta, ela vai ali dos 20 ali até os, sei lá, até os 50, 60 anos de idade, né? Depois vem essa última fase da nossa vida aí. Eu não tinha parado pra pensar nessa perspectiva, né? E eu tô com 40, então eu tô vivendo a vida adulta já há 20 anos e isso aí é um reflexo, às vezes a gente tem a síndrome de Peter Pan, né? O que você fala para esse jovem aí que tem essa síndrome de Peter Pan? Porque é comum, eu acredito que seja comum encontrar jovem. Então, o que você faz, o que você diz para esse jovem que tem essa síndrome de Peter Pan, que não cresceu, que não acompanhou a trajetória da vida? A gente tem que ter em mente que você, como jovem, a juventude é um período muito curto na vida, mas o que acontece é que a cada dia que passa, a nossa tendência é que nós tenhamos pessoas cada vez que amadureçam mais tarde, sabe? Tipo assim, quer dizer que a cada ano que passa, as pessoas amadurecem mais tarde,
né? Os jovens têm amadurecido mais tarde. Se você pegar um jovem da época dos nossos pais, né? Do seu pai, do meu pai precisou se tornar adulto lá com 7 anos de idade, praticamente, para trabalhar, botar comida dentro de casa e tal. E tem muitos pais que tiveram essa história, nossos pais, né? Dessa nossa fase que estamos aí com 40 e poucos anos, 40, eu tenho 41, você está com 40. O meu pai teve isso, seu pai provavelmente deve ter tido uma história que também teve que amadurecer muito mais novo, cedo do que nós, né? E é pensar assim, refletir. Eu acho que isso ajuda, refletir, poxa, como foi a infância ou a juventude das gerações passadas? Como tem sido hoje a minha experiência de amadurecimento? Eu já tomei o meu lugar neste mundo ou eu estou esperando alguma coisa acontecer? Eu vou ficar esperando os outros escreverem a minha história ou eu vou escrever a minha própria história? Eu vou deixar que as coisas aconteçam ou eu vou fazer as coisas acontecerem? Eu, pelo menos para mim, olhando muito assim para a vida do meu pai, da minha mãe, do meu avô, poxa, a vida do meu avô, cara, se eu for... É só assim, abrindo parênteses na história do meu avô, que nos ajuda a amadurecer nas histórias dos nossos avós. O meu avô, ele foi dentre os 8 irmãos lá, 7, 8 irmãos, ele era o mais velho, era o mais forte, e por isso ele foi escolhido para trabalhar na lavoura, para alimentar os irmãos mais novos que iam para a escola. Ele não estudou. Então ele teve que ir para a lavoura porque não tinha outra alternativa para o pai dele. Tinha que ter lá 2 ou 3 que ajudassem na lavoura para alimentar os outros irmãos. E ele teve que escolher. Você vai para a escola, mas você é mais espertinho, você vai para a escola. Você consegue ler já, identificar as letrinhas, então você também pode ir para a escola. Você é mais forte, mesmo que você seja um pouco mais inteligente, mas eu preciso de você carregando coisa aqui e trabalhando. Então, isso a pessoa é obrigada a amadurecer, né? E assim, você falou uma coisa muito interessante, né? Na nossa história de formação intelectual, sempre teve alguém que teve que dar o sangue por nós, né? Porque para a gente ter acesso a livro, ter acesso à internet, ter acesso a uma série de questões, alguém se sacrificou para a gente ter acesso a isso. Porque os recursos são escassos, né? Eu vou entrar já nesse assunto de economia e contabilidade contigo. Os recursos são escassos e alguém precisa ter essa doação, né? Inclusive, os pais da nossa geração, né? Nós, nessa fase da nossa vida aqui, vivemos também um sacrifício por nossos filhos, né? E o medo que eu acho que fica é o que será do futuro dos nossos filhos do ponto de vista do emprego, da renda. Como é que você vê isso aí? Assim, você entrou num assunto que foi do seu avô. O seu avô se sacrificou por os outros irmãos, né? Os outros irmãos tiveram educação e ele foi o mártir da formação dos outros. Você acha que a nossa geração ela segue esse martírio em prol dos seus filhos ou hoje é uma outra realidade? Eu acho que o modelo de vida cristão, a gente começamos falando sobre catolicismo, ser cristão e tal. O nosso modelo de vida, que foi ensinado pelo próprio Deus, o homem Deus que veio a este mundo, Jesus, ele ensinou um modelo, é um modelo de vida de sacrifício. Se você olhar para a vida de Jesus, é uma vida pautada no sacrifício. Então ele veio para ensinar como é que o ser humano funciona. O ser humano funciona por meio de sacrifícios que ele faz. Então, o sacrifício ele vai permear toda a humanidade. Se mesmo que nós neguemos, não queiramos nos sacrificar, a gente só vai, em algum momento, quando cair a nossa ficha, a gente só vai perceber que a nossa felicidade só vai acontecer no momento em que nós nos sacrificamos, porque esse é o modelo de vida do ser humano. Então, o sacrifício, ele faz parte da vida e tem que fazer parte. Eu, como pai, você também é pai, né? Você tem filhos e tal, a gente só tem que tomar o seguinte cuidado. Quando a gente é pai, eu penso que nós só não tenhamos que achar que somos donos dos nossos filhos ou donos do futuro ou responsáveis pelo futuro dos nossos filhos. Temos que fazer os nossos sacrifícios de pais. Temos. O pai se sacrifica pelos filhos? Sim, se sacrifica. Mas o futuro, o que vai acontecer com os meus filhos é problema deles. E eu tenho que dar a formação, parece até meio anticristão, né, isso, mas isso é totalmente cristão. E eu tenho que ensiná-los
a lidar com este mundo para que eles tomem as decisões que eles têm que tomar no mundo que vai existir para eles aí. Eu não sou o cara que vai... O dono da liberdade. O dono da liberdade, que vai protegê-los de tudo. Não. Nós, como cristãos, nós acreditamos que os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos são de Deus. Eles passam conosco, né, um curto período. A gente está falando de juventude? A juventude é um curto período. A infância e a juventude é um curto período. Dali para frente, o que será? Agora que você está falando é tão duro, né? Porque a gente se apega tanto aos nossos filhos, né? Sim. Assim, não é duro no aspecto real da coisa, né? Mas é porque para um pai, né, principalmente para os filhos pequenos, eu tô com a filha de 3 anos, né? Fazer 3 anos, né? Então o chamego, a pegada, abraça, claro, né? Tem aquela coisa toda. Eu tenho uma de 4 anos também que... Você tem quantos... São 2 meninas? São 2 meninas. 2 meninas, 2 né? meninas e 2 meninos. 2 meninos, né? Isso, então a mais novinha, então... Tá com 4 anos. Nessa fase aí, perto dos 40, já acaba com a gente, né? Tudo... Tem que tomar cuidado para não ser... É porque a nossa tendência é de sempre estar ali protegendo, caiu, levanta, não sei o que, aquela coisa de estar sempre cercando, né? A gente está numa fase que quer sempre proteger, quer cuidar de tudo, mas a gente tem que deixar eles, né, quebrarem um pouquinho a cara, machucar o joelho quando cai, né? Só que a nossa tendência não é essa. A gente tem que lutar contra a nossa tendência de querer ser protetor demais, de querer estar cuidando demais, de ser dono dos filhos, né? É contra-intuitivo isso daí praticamente. É um esforço que nós fazemos e faz parte do nosso sacrifício enquanto pai, enquanto mãe também, né? Sim, isso, verdade. Então vamos lá. Eu vou entrar agora aqui no assunto que boa parte do nosso público aí no nosso podcast gostaria de saber, porque a ideia desse podcast é tentar trazer para o nosso espectador algumas perspectivas cristãs que às vezes gera dúvida. Então a gente já falou de assuntos espinhosos aqui, né, em outros podcasts com os convidados, né, sobre aborto, sobre a questão sexual, assuntos espinhosos aqui, e foi muito rico, né? Contigo eu sei que a tua área de formação era de contabilidade, né? Você é um cara que tem, inclusive, uma boa formação na área financeira, dá formação financeira para as pessoas, né? Inclusive trabalha, tem consultoria nessa área. E na igreja sempre ficou parecendo para mim que a questão financeira é usura, né? Você não, né? Aí vai lembrar algumas passagens bíblicas, por exemplo, né? É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Você quer entrar no reino dos céus, vende tudo que tu tens, né? Dá aos pobres e vem e segue-me, né? Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Eduardo, você não está sendo um pecador, não? Ensinando os outros a ter uma vida financeira saudável? Como é que a igreja vê isso, Eduardo? Me explica. É aquele negócio, né? Parece que a gente foi criado para ser pobre, né? Dentro da igreja. Porque, assim, olhando superficialmente, na pregação rasa, é isso que parece mesmo, né? Parece que é pecado ser rico. A gente cresce com essas crenças mesmo, né? De achar que é errado você ter dinheiro, que quem tem dinheiro faz coisa errada, ou só fica rico quem faz coisas erradas, né? Só ganha dinheiro quem faz coisas erradas. A gente tem isso lá no fundo, essas crenças, principalmente aqui no nosso povo, na nossa realidade, elas foram muito difundidas, né, entre nós. E aí tem essa questão de utilizar essas passagens bíblicas para corroborar essas crenças aí, né? Mas eu gosto de usar uma outra passagem bíblica para dizer o contrário. É que eu não vou saber que dizer exatamente como está lá na Bíblia e tal, mas eu vou lembrar qual é a passagem, que é aquela passagem dos talentos, né? A parábola dos talentos, que o Senhor entrega 1 talento a um, 2 talentos a outro e 3 ou 5 talentos a um outro servo e vai viajar, né? E diz para eles cuidarem ali dos talentos e tal. Então, quando ele volta, pergunta ao servo dos 5 talentos, né? O que fizeste com esses talentos que eu te dei?
Aí ele disse, eu peguei os talentos, como eu sei que o senhor é um senhor exigente, botei para trabalhar, investi, empreendi, e agora tem aqui 5 e mais os 5 que o senhor me deu e mais 5 que eu ganhei. Tá aqui, senhor. E tu, servo, que foste um servo bom e fiel, tal. Aí vai no segundo servo, que tens 2 ou 3 talentos lá. Mesma coisa, trabalhei porque sei que o senhor é um senhor exigente. Está aqui, os 3 que o senhor me deste, que tu me deste, senhor, e os outros 3 que eu ganhei com o meu trabalho, com meus empreendimentos. Devolve ao senhor. E aquele servo que ganhou 1 talento, disse, né? Senhor, como eu sei que tu és um senhor exigente, enterrei o talento para que pudesse devolver a ti quando tu voltaste. E aí, o que ele faz com aquele ali? Será lançado para onde haverá choro e ranger de dentes, servo mau e preguiçoso. Ele chama de servo mau e preguiçoso, porque enterrou o talento. Então, aí nessa parábola aí, o que a gente tem? A gente tem... É como se Deus estivesse colocando nas nossas mãos todos os talentos, os dons que nós temos para empreender, para ter riquezas, e a gente simplesmente enterra esses nossos talentos, enterra esse nosso talento e não produz. Fica como um servo preguiçoso que não produz. E pensa o seguinte, Deus nos deu aqui algumas coisas materiais nessa nossa vida. Nós temos aqui algumas coisas que a gente tem a nossa casa, tem o nosso carro, tem algum dinheiro, está guardado e tal. Então a nossa capacidade de trabalhar, de produzir. E Deus entrega isso para nós como um dom, isso não nos pertence. Deus nos dá isso, né? E aí quando ele vem e volta, né? Quando Deus volta, ou quando nós vamos até ele, ele vai perguntar o que nós fizemos com todos os dons que ele deu a nós. Ele pode dizer pra gente, mas diante de todos esses dons que são materiais, que são pequenos diante da eternidade, diante de todos os outros dons maiores, você pegou e não fez nada com isso, não multiplicou, como é que você quer que eu confie a você o dom da eternidade? Se nem nestes dons materiais aqui da terra você foi capaz de produzir, de empreender, de fazer, de produzir e de ganhar dinheiro com isso. Então, assim, os bens materiais são dons que Deus confia a nós como se fosse um teste. Né? Como se fosse um teste. Incrível que você citou a parábola dos talentos, e essa parábola é que eu acho que pelo menos há uns 10 anos eu tenho guiado minha vida por ela, assim. E tenho feito isso na perspectiva de que alguma coisa na minha vida Deus ele vai extrair daquilo que eu sei que eu tenho de dom e de talento. E eu conheço um pouco dos meus dons, do meu talento. E eu fico tentando multiplicar isso o tempo todo, né? Às vezes tem muita crítica, tem muito olhar de fora, mas eu sei dentro de mim o que eu preciso entregar, né? Inclusive, assim, até para tirar dúvida se realmente são esses os talentos que eu tenho que devolver para Deus. Porque às vezes ele me entregou talentos e eu estou entregando um investimento errado. Eu fiz um investimento, ele deu um retorno ali e ele falou assim, olha, se você tivesse aplicado em outro fundo de investimento, você teria mais rentabilidade. Eu também estou vivendo essa experiência de saber assim, o que realmente Deus quer de mim, né? E eu entrei nesse assunto porque ela tem uma perspectiva, a parábola dos talentos, a perspectiva da vida cristã, de como a gente se relaciona com Deus e como a gente tem que devolver para Deus aquilo que Ele nos deu, tanto dos dons que a gente tem na vida e também os dons materiais. Especificamente sobre esses dons materiais, né? Como é que você lida aí nessa tua área de atuação, na orientação dos recursos? Se tivesse falar hoje assim, para alguém que é católico, que é alguém que é cristão hoje, que está endividado, que está com problema financeiro, que talvez tenha uma crença, né, de pobreza, mas não na pobreza cristã, mas uma pobreza de espírito. O que você diria para essa pessoa que está passando hoje uma dificuldade financeira hoje, Eduardo? Cara, essas dificuldades financeiras que nós temos, né?
que eu também já tive, que eu tenho muitas vezes, né? Que a gente nunca está satisfeito, né, com o que a gente tem, né? Então, na parte financeira, a gente sempre acha que tá ruim. Mas uma grande parte dessas nossas dificuldades, a dificuldade das pessoas que eu vejo, às vezes é difícil compreender isso, tá? Mas eu vou tentar falar aqui de uma maneira mais simples. Ela está muito nas nossas tendências humanas, que nós na igreja conhecemos como pecados capitais. Então, as nossas dificuldades com o dinheiro vêm muito do pecado da avareza. A avareza não é só aquela caricatura do cara que é mão fechada, do cara que não gasta com nada, que quer só economizar dinheiro, fica só guardando dinheiro. Não, a avareza é aquela valorização excessiva dos bens materiais, né? E aí é isso que as passagens bíblicas que você citou anteriormente aí, elas querem nos alertar sobre esse apego excessivo às coisas materiais. Às vezes de dar um valor maior a coisas materiais do que, poxa... Poxa, Eduardo, você acha que acabou falando de um assunto assim que eu tenho para mim como premissa, né? Por exemplo, eu agora estou com um carro velhinho aí porque eu estou usando ele para um momento específico da minha vida e tinha que ser um carro velho mesmo para eu rodar bastante e estou com esse carro. Mas eu há um tempo atrás estava com um carro melhor, um carro bacana, que eu achava que era confortável e tudo. Mas eu sempre tive muito claro uma coisa, com qualquer bem, casa, carro, tudo mais. Tudo isso tem que servir a mim e não eu ser escravo disso. Assim. Tudo é que meu filho possa aproveitar, possa usar. Não, se um dia ele pegar e riscar com prego... Eu queria falar, seu filho riscou o seu carro com um prego, e aí? Aí é que você vê qual é o grau da sua avareza, né? Se você fica possesso, com raiva, com vontade de trucidar o menino ali, de botar de castigo, de gritar com a criança, chegar até o ponto de bater às vezes, poxa, aí a sua avareza tá falando mais alto aí. E aí é aquela questão de você estar valorizando mais aquelas coisas materiais e esquecendo, poxa, da sua família, das pessoas que moram com você ali, das pessoas que você ama. E essa avareza, essa questão de valorizar os bens materiais acaba te levando a acreditar que você vale o dinheiro que você tem ou as dívidas, ou que você não vale porque você tem muita dívida. Faz você acreditar que você não é ninguém porque você deve, que você tem dívida, porque você não tem dinheiro, porque você é pobre. Poxa, eu não sou ninguém na minha vida. Ou seja, você mede a si mesmo com a medida financeira, com a medida do dinheiro. E outra coisa, Eduardo, me parece assim, a vida de igreja é uma vida de muita proximidade entre os fiéis, né? Então você está ali, né? Você está convivendo com uma pessoa do grupo jovem, está convivendo com alguém da Pastoral da Saúde, alguém dos Vicentinos, aquela pessoa está contigo ali sempre ali, né? E eu acho que é muito comum que as pessoas comparem vidas, né? Então a pessoa está ali convivendo com um casal, aquele casal viaja todo ano, vai para a praia, faz tal coisa, e o outro casal, por exemplo, o dinheiro sempre está curtinho, nunca dá. E a pessoa, que a vida de fulano é melhor do que a minha, não sei o quê. Eu tô falando porque na vida de igreja tem isso, a gente sabe que tem. Quem tá vivendo pastoral, você que tá acompanhando a gente aqui sabe que tem isso aqui. Rapaz, como é que você vê essa questão da comparação? As pessoas comparam demais as vidas delas com as das outras pessoas. É uma outra tendência humana também, pecado capital, que é a inveja, que ninguém admite que é invejoso, mas que todo mundo tem um pouquinho. Né? Não adianta, ninguém gosta de admitir que é invejoso. Até se você se confessa com regularidade, quando a gente vai se confessar, a gente sente um incômodozinho, né? De dizer pro padre que a gente teve inveja. É como uma coisa que, não, eu não tenho inveja, eu não sei o que é isso. Inveja é você querer ficar se comparando com os outros na medida em que faz até sentir a infelicidade pela felicidade do outro. A infelicidade porque o outro está prosperando, porque o outro viaja e tal. Então, assim, isso não é bom, né? A gente se comparar com os outros não é um caminho de riqueza, é um caminho de pobreza, ficar se comparando com os outros, né?
Cada um tem a sua história, cada um tem a sua realidade, cada um tem as suas dificuldades. Se eu conseguir conquistar alguma coisa com algum tipo de esforço, pode ser que para outra pessoa ela tenha que fazer o triplo do esforço para conquistar aquilo que eu conquistei. Enfim, se eu olhar para uma outra pessoa que ela é a pessoa que até às vezes a gente pode pensar, né? A pessoa é menos capaz do que eu, é menos inteligente, é menos isso, é menos aquilo, mas tem dinheiro, é rica, é isso, é aquilo. Esse é um caminho. E você acaba entrando no juízo de valor do outro que não lhe cabe, né? Não cabe, porque você não é medido pela riqueza que você tem. Isso é um mal do nosso tempo. A gente acaba se medindo e medindo os outros pela riqueza que tem ou que deixa de ter. Você é único e Deus ama você do jeito que você é. Apesar, inclusive, dos seus pecados. Deus não ama seu pecado, né? Mas Ele ama você. Você é o ser que Deus ama. Não é o seu dinheiro. Não é os bens que você tem, ou sei lá, qualquer coisa material que possa existir. E a gente se comparar... Mas é possível sair, por exemplo, assim, alguém que está no fundo do poço, né? É possível sair com algumas dicas financeiras, assim? E se você poderia falar alguma dessas pra gente? Cara, o principal nesse ponto, né? Quando eu até sou convidado a dar consultorias a algumas pessoas que estão nesse tipo de situação... é que o que eu vejo é que a grande mudança ela é muito mais interior do que exterior, do que em coisas práticas que você vai fazer no dia a dia. Porque muitas vezes a pessoa está com esse tipo de mentalidade, de avareza, de inveja, de se comparar, igual você comentou, isso acontece mesmo, da pessoa estar ali, em vez de gastar energia focando naquilo que realmente produz riqueza, está focando, está desperdiçando energia com as vãs preocupações. Como está na Bíblia, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, né? Porque até os lírios do campo... Eu ia falar outra, essa é outra passagem que reforça essa coisa assim de... Né? Não preocupa não, que mas amanhã tudo vai estar. Tudo bem, é providência divina. Deus providencia tudo para nós. Deus não desampara a gente. Mas existe um lado produtivo que o ser humano precisa empreender, né? Precisa. E aí a questão... Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas vezes que a gente dá dicas práticas assim, a gente fala, não, faça isso, depois faça isso, depois isso, depois... A pessoa até começa a resolver ali, 2, 3 meses vai muito bem e depois desanda. Porque a mentalidade não mudou. Não teve a mudança interior. Não teve essa mudança de todas essas coisas, da questão de você vencer a sua avareza, vencer a sua inveja, vencer essas questões dessas crenças. Pois isso é muito mais profundo, né? Existe alguma pastoral na igreja que trabalha essa perspectiva? Você já ouviu falar disso? Eu desconheço. Não acho que não porque existe. O que você falou, por exemplo, isso aí é cura e libertação. Tá aqui, né? Tá na cabeça da pessoa. A pessoa tem uma doença, no meu entender aqui, que envolve uma cura interior. Né? Na renovação carismática a gente tem muito disso, dos momentos de cura e libertação, por quais as pessoas deveriam passar para se desprender de amarras que tem com hábitos, com perspectivas do passado, né? Então eu gostei disso que você falou, que a pessoa tem ali uma disciplina, cumpre. Isso aconteceu comigo já, Eduardo, assim, tipo, tentar viver um método ali em outras áreas, né? Até do saber, né? A pessoa que quer emagrecer faz isso, a pessoa que quer ter uma vida saudável daqui a pouco faz a pessoa isso. cai de novo, fica parecendo a gente, né? Pecador que luta contra um pecado, daqui a pouco você cai. A vida é isso. Talvez a conversão não aconteceu de verdade, né? Se você está sempre voltando ali. Eu não digo nem que não aconteceu, eu penso um pouco diferente. A conversão, ela se dá quando você insiste num caminho que você acredita nele, que você acredita que aquilo dali tem que... Se você realmente quer resolver, por exemplo, um campo financeiro da sua vida, se você quer emagrecer, se você quer fazer qualquer coisa na sua vida e você acredita que este é o caminho e acredita nas coisas que você tem que fazer e você insiste, mesmo quando você cai, né? Às vezes a pessoa está fazendo uma dieta lá, né? Não vou comer chocolate, não vou comer doce e tal, não sei o que, um hamburgão. Mas aí chega, poxa, sexta-feira, tal, semana inteira de trabalho, cansado, aí chega em casa, chocolate do lado, come chocolate ou come um hambúrguer, igual você falou. E, cara, beleza, você, digamos assim, você fraquejou ali naquele momento, isso não quer dizer que você perdeu, que a sua conversão acabou. Não, ali você tem uma oportunidade de reconhecer
quem de fato você é realmente, que a gente tem que reconhecer as nossas mazelas, né? Reconhecer, poxa, eu tenho isso mesmo. Eu sou fraco com relação a este assunto. Então, eu sou fraco em relação ao dinheiro. Eu sou fraco em relação ao dinheiro, eu gasto demais. Eu preciso reconhecer que eu sou fraco mesmo, igual a história do reconhecer o primeiro passo é você assumir, né? Então, reconhecer as suas mazelas, que você é fraco, parar de puritanismo, achar que você é santo, né? De achar que não, mas eu não sou invejoso, eu não sou isso. Não, eu sou assim. Eu tenho esses problemas, mas eu tenho a vontade de fazer diferente. E a conversão, na verdade, é tentar fazer diferente sempre e não desistir disso. É isso que eu acredito enquanto conversão, porque cair eu vou cair, isso vale para o pecado, vale para tudo na vida, né? Eu vou cair, não adianta tem gente que fala assim, eu não vou me confessar porque eu já sei que eu vou pecar depois, eu não vou conseguir. Claro, a gente sabe que a gente vai pecar de novo, que a gente vai cair em algum tipo de pecado, né? A gente sabe, mas o que Deus quer de nós é essa vontade de fazer diferente todo dia. De lutar contra isso todo dia. É isso que a conversão. Não importa se você caiu ou se você deixou de cair. O que vai te levar digamos, a glória em qualquer assunto, e a gente vai até o último nível, a glória da eternidade, é você fazer o que tem que ser feito todos os dias, independentemente de você ter caído no dia anterior. Eu caí, perfeito, tudo bem. Perfeito. Vamos pra frente, bola pra frente. Não tem ficar chorando, né? Chorar as pitangas. Acompanho um pouco da tua história e vejo assim, em determinado momento você começou a dar palestras, né? Você começou a ser palestrante, né? Acho até por conta da influência como catequista, né? Eu acho que isso facilita muito esse processo de estar ali na frente do público e acabar dando palestras. Nós te recebemos aqui no nosso podcast o Padre Lucas. Padre Lucas que foi coordenador da Juventude de Brasília durante muitos anos. Ele foi de 2014 até 2021. E agora é o coordenador do Halel de 2022. Sim. Então, uma responsabilidade enorme. Padre Lucas que é uma pessoa que tem uma relação muito forte com o jovem, né? E aqui nesse podcast ele falou que a história de conversão dele passa por você. Eu falei assim, eu vou chamar o Eduardo aqui e vou falar isso pra ele. Então assim, meu irmão, assim, primeiro eu quero dizer... Até arrepiei. Primeiro eu quero dizer o seguinte, né, que a tua história de vida, né, é uma história que inspira muitos, né? Desde a minha lá no passado, quando a gente fazia muita coisa junto ali, né, o teatro, o grupo jovem, a gente se visitava. Existia uma relação muito forte do João com Jesus. Desde aquela época ali, você é sinal para muitas pessoas. E eu não sei se você sabia dessa história do Padre Lucas. Ele foi numa palestra sua e aquilo fez com que ele despertasse uma vocação sacerdotal. Você falou do Padre Lucas, eu até pensei assim, eu acho que eu lembro. Eu acho que eu lembro quando foi, né? Mas a primeira coisa que eu queria falar sobre isso é que caramba, é bom, eu não vou mentir que eu me sinto bem, né, em ter participado da história de conversão do Padre Lucas e de outras pessoas, mas ao mesmo tempo eu tenho para mim aquela vigilância de pensar que os frutos não são meus, não são, os frutos são de Deus. Eu em determinado momento estive lá como instrumento de Deus para ajudar as pessoas, mas os frutos não são meus, porque nesse momento eu passo a lembrar também de tantos outros catequizandos que passaram, né, pelas minhas turmas de catequese, por palestras que eu dei, e que hoje estão aí pelo mundo fazendo um monte de coisa errada, né? Então, eu tenho que ser justo, se eu reconhecer o fruto do Padre Lucas, que é um grande padre, como sendo o meu, eu também tenho que reconhecer a minha culpa de não ter conseguido manter aqueles jovens, tantos outros jovens na igreja, e que estão aí, muitos entraram, por exemplo, alguns entraram até para o mundo do crime e tudo mais, então tem várias histórias, mas eu não sou o responsável, né? Nem por um, nem por outro. Eu tinha lá uma história de vida, o meu chamado estava ali para cumprir o meu papel naquele momento ali. Até lembrei aqui de um outro jovem que chegou para mim e falou assim: Eduardo, você lembra uma vez, no dia da minha crisma, olha o que você fez no dia da minha crisma.
a minha mãe chamou você pra gente ir lá pra casa para comemorar que eu tava crismando e tal, e você foi, eu era catequista, né? Você foi lá, e aí chegou lá, minha mãe te ofereceu uma cerveja. E aí você falou bem assim, poxa, domingo, né? Já fui pra missa, então posso beber. E você tomou cerveja. Aí naquele dia eu falei assim, então, né? Eu posso tomar uma cervejinha também, não sei o que e tal. Aí eu falei assim, você parou pra pensar que naquele dia eu poderia estar cometendo um erro? Naquele dia eu poderia estar cometendo um erro, eu poderia estar errando, poderia estar pecando naquele momento. Você vai tomar isso como verdade porque foi o catequista que fez, porque foi o Eduardo? Cara, cadê a sua própria consciência de avaliar a situação? Você poderia ter sido uma pessoa que poderia dizer para mim assim, Eduardo, você vai beber. E a responsabilidade de ser exemplo, né, Eduardo, também, né? E aí você fica assim, tudo bem, eu como catequista acabo sendo exemplo, mas você enquanto catequizando também tem que saber observar e dizer, olha só, o catequista ele pode errar, o catequista ele pode cair. Eu tô aqui hoje nesse podcast aqui, mas eu não sei o dia de amanhã, eu tenho que me manter vigilante, porque amanhã eu posso cair feio. Então, a história do Padre Lucas me deixa muito feliz. Não nego porque o meu lado humano, né, massageia um pouco o nosso ego, mas ao mesmo tempo me mantenho vigilante para não achar que os frutos, porque eu fui um ótimo catequista, um ótimo palestrante e tal. Não. Assim como eu tive pessoas também na minha história que me ajudaram, né, a sempre me desenvolver. Acho que eu lembro do dia que dei uma palestra no grupo de jovens que o Padre Lucas estava lá, né? Era Lucas, né? Na época era o Lucas, né? Lá, o nosso Lucas. Eu acho que eu não o conhecia, mas conheci ele naquele dia. Deve ter sido nessa ocasião que eu me lembro que foi uma palestra assim bem, bem intensa, né? Em que falamos bastante sobre o papel do jovem, a questão do jovem pertencer de fato, porque a gente quando é jovem a gente é meio suscetível a muita coisa, né? E acaba acreditando em muitas histórias e não sabe muitas vezes, não tem quem nos diga que nós pertencemos a Deus, que nós pertencemos a Jesus Cristo. E essa era uma coisa que eu falava muito nos grupos jovens, né? Quando a gente ia falar qualquer coisa, cara, você pode ser o que for nesse mundo, mas não se esqueça de uma coisa, você pertence a Deus. Vá pro mundo, vá fazer curta, vá fazer o que quiser, mas só não se esqueça de uma coisa, você pertence a Deus, você não pertence a esse mundo, não. Que eu acho que foi alguma coisa nesse sentido, assim. Eduardo, é o seguinte, o nosso podcast, ele instiga a gente a falar. Então a gente já está falando aqui há um bom tempo e eu acho que vai valer um segundo encontro para a gente poder entrar em outras esferas, porque eu tenho certeza que você tem muita história para contar. Eu tô à disposição. Mas eu quero agradecer para você, assim, agradecer a você pela participação aqui no nosso podcast. Papo de fé. E que papo de fé. Quanta coisa a gente pôde extrair daqui, da perspectiva econômica, da tua vida, né, simples, né, de um jovem criado em família, né, católica tradicional, mas que coloca esse sacrifício para Deus assim, de maneira muito alegre, né, de maneira muito viva, né? Obrigado, meu amigo, por ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite, né? Fiquei lisonjeado aqui pelo convite do meu amigo Ricardo Tobé para estar aqui nesse podcast, que para mim é muito bom poder partilhar, né, da minha vida, um pouco da história, porque eu acredito também que a partilha nos ajuda a crescer e ajudar a nós mesmos a crescermos e as outras pessoas a crescerem, para a gente olhar, fazer uma retrospectiva da nossa própria vida, da nossa própria história, para ver que história nós estamos deixando e também para ajudar, às vezes, pela experiência que a gente tem, né? Pode ajudar outras pessoas, né? Eu não estou dizendo que a minha vida deve ser um modelo, né? Eu tenho muita coisa para consertar, como eu já falei, mas muita coisa a gente acaba conseguindo, contribuindo, ajudar. Só ouve ali. Essa é a ideia. É isso. Agradeço demais. Esse é o papo de fé. Pessoal, olha que alegria. Estamos chegando aqui ao final de mais um papo de fé. Hoje aqui com Eduardo Pasco, Eduardo Portela, né, da forma que eu conheci aqui o meu amigo. Quero pedir para você que está acompanhando o nosso podcast, para você se inscrever no nosso canal, para você ir lá e dar o joinha, para você dar o like. Compartilha também com os nossos colegas aí pelas mídias sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Manda esse podcast aí para quem você gosta, tá bom? Nos encontramos então no nosso próximo Papo de Fé.
Valeu, Eduardo. Valeu, Ricardo. Obrigado.